Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos lá seguir nossa matéria e a parte de geometria analítica, né? Só sobre a questão da aula anterior, surgiram algumas dúvidas lá, mas pode ficar tranquilo que a questão da primeira aula era só para ajustar questões do eixo do plano cartesiano, não tem nenhum conteúdo de extremo importante. Já na aula de hoje a gente já tem uma questão, né, da distância entre dois pontos, que é uma matéria mais fundamental para a gente no segmento da disciplina, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui o material que eu estou deixando disponível aí para vocês, né? Primeira parte aqui, o item fala medida algébrica de um segmento, né? Se você tiver um segmento qualquer de reta, né? Chama esse segmento de AB, né? Aqui a gente fala que a gente tem a coordenada do x de A e aqui a coordenada do x de B, né? Por exemplo, se aqui for o 1 e aqui for o 4, eu posso dizer que o segmento AB, que a gente escreve com duas letras maiúsculas, o segmento AB é o x de B, que no caso vale 4, menos o x de A, que vale 1, 4 menos 1, 3, ou seja, a distância daqui até aqui. É um conceito bem simplesinho, né? Não tem nada de grande dificuldade. No nosso item 2 aqui, nós já temos uma questão da divisão, né? Dado o segmento AB, qualquer ponto P na reta pode ser considerado um ponto divisor do segmento AB. Então está dizendo que a P dividido por PB é igual a uma constante K. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar nosso eixo cartesiano, pegar um eixo cartesiano x e y, certo? Aqui o eixo x, né, o eixo da abscissa, o eixo y é o eixo da ordenada. Eu vou pegar uma reta aqui qualquer, por exemplo. Eu vou pegar um ponto A aqui e vou pegar um ponto B aqui, tudo bem? E vamos supor que eu queira dividir esse segmento seguinte, de tal forma que esse tamanho aqui é o dobro desse outro aqui, entendeu? Esse tamanho de cá é 2 vezes o tamanho de lá, né? Vou chamar esse ponto aqui de P. Aqui eu vou considerar como se fosse 1, 3 e 4. Aqui a gente já vê fácil, de 1 até 3 vale 2, e de 3 até 4 vale 1. Então esse pedaço é 2 para 1. E a mesma, eu vou usar a mesma notificação aqui, tá certo? 1, 3 e 4, né? Então nós temos aqui, esse é o x de A, que vale 1, esse é o x de P, esse é o x de B. Y de A, que vale 1, y de P, y de P, certo? Temos um desenho aqui, é o que a gente teria lá. Se eu pegar a divisão do ponto AP, se eu pegar esse ponto AP aqui, esse segmento, deixa eu trocar a cor aqui, se eu pegar esse segmento AP, a gente tem a coordenada dele no x e no y. Se eu pegar na coordenada do x, eu teria o x de B, que vale 3, menos o x de A. Então, em x eu teria 3 menos 1, tudo bem? Ou seja, a distância daqui mediria 2, né? Que daqui que mede 2. E se eu pego no P e B, seria 4 menos 3, que daria 1. Então, 2 sobre 1 é 2. Né? Isso aqui é 2. Então, eu poderia dizer que esse K vale 2. Se eu jogar nessa formulazinha que ele coloca aqui, ó, x de A menos x de B, x de P, que é 3, menos o x de A, que é 1, 3 menos 2, é igual a 2 vezes o x de P menos o x de P. O x de B era 4, 4 menos 3, né? 4 menos 3, 1. Então, observa aqui, ó, nós teríamos 3 menos 1 é igual a 2 vezes 1. Né? 3 menos 1 é 2, que é igual
é 2 vezes 1, que é 2, né? Você teria essa igualdade. A mesma relação eu teria aqui se eu fizesse em cima das coordenadas do y. O y de P é o 3. O y de A é o 1. 3 menos 1. O K, né, ele vai dar o mesmo valor nesse exemplo aqui, que é o 2, que é a proporção. Esse tamanho é 2 vezes o tamanho da outra, tá? Esse K poderia ser 3, 4, de acordo com o que eu quisesse dividir, né? Então, esse K aqui vai ser o que você quer dividir. No caso aqui, eu queria dividir ele 2 para 1. E aqui eu tenho o Y de P, que vale 3, né? E o Y de B, que vale 4. 4 menos 3, 1. Ou seja, 3 menos 1, que dá 2, é igual a 2 vezes 1, né? 3 menos 1, tá certo? 2 igual a 2. Então, aqui só está mostrando que é uma verdade, né? Então, assim, você tem duas formas de se mostrar que a relação, ou seja, se eu dividir o segmento AP pelo AB, dá 2. Então, significa que esse aqui é 2 vezes o outro, né? Se esse K fosse meio, por exemplo, significa que esse aqui seria metade do outro, né? Então, esse K ali é uma constante. Como eu posso, numa equação, posso passar isso aqui multiplicando para lá, tá? Esse PB vem para cá. A gente vai ter exemplo ali na frente. Eu vou fazer exercícios sobre isso, tá? Já é o primeiro exercício que está aqui. Eu vou deixar o videozinho com ele resolvido, que a gente vai explorar essa situação aqui, tá certo, gente? Mas aqui só está mostrando que você tem essa proporção, porque você pode dividir um segmento, pode ser metade, pode ser o dobro, pode ser um terço, aí varia, tá? Aqui um conceito interessante, que é a relação à mediana de um triângulo. O que é a mediana de um triângulo? É o segmento que pega o vértice de um coisa ao lado médio do outro, né? Vou pegar aqui, vou fazer um triângulo. Vamos pegar um triângulozinho aqui, bonitinho, tá? Vou botar aqui A, B, C. Se eu pegar esse vértice A, aqui eu tenho um vértice A, e pegar esse segmento oposto a ele aqui e dividir ele no meio, certo? De forma que esse tamanho aqui seja o mesmo desse, tá? O desenho não ficou tão bom, mas se eu ligar esse vértice ao ponto médio, eu digo que isso aqui é a mediana, né, em relação a esse ponto A, tá certo? A mediana, então, é isso, que você liga um vértice ao ponto médio, ou seja, esse lado aqui mede o tanto desse. Isso aqui mede 2, isso aqui mede 2, né? Isso aqui medisse 3, media 3 e por aí vai, tá certo? Então, eu ligo ele ao ponto médio, ou seja, esse aqui é igual. Se eu fizer a mesma ideia no ponto B, pegar o ponto B, pegar esse ponto aqui, dividir ele ao meio, eu vou ligar aqui, certo? De tal forma que esse lado é igual a esse, eu tenho outra mediana. E se eu ligar esse ponto C ao ponto médio lá do outro lado, eu vou ter isso aqui, certo? Esse aqui, encontro das medianas, ela recebe o nome de baricentro, tá? Que é o conceito que está ali. Então, se eu encontrar as 3 medianas de um triângulo, esse ponto central é o baricentro. E uma propriedade muito importante do baricentro é que é sempre em relação ao seguinte: esse segmento que liga aqui, ó, esse aqui, ele é 2 vezes esse outro pedaço menor, tá certo? Tá vendo? Se você observar aqui no desenho, né, talvez coisa, esse tamanho é o dobro desse. Então, sempre vai existir relação de 2 para 1. Tá? O mesmo vale aqui em relação ao B. Tá? O desenho talvez não seja coisa. Esse tamanho aqui é o dobro desse. Então, esse aqui mede 2, aqui mede 1. E em relação ao ângulo C, a mesma coisa. Esse tamanho aqui ficou mais claro, assim. Esse tamanho mede 2 e esse mede 1. É lógico. Aqui eu estou colocando 2 para 1, poderia ser 4 para 2, 6 para 3. O importante é se frisar que esse tamanho é o dobro desse, tá? Embora o desenho possa não ter ficado tão bom, mas seria isso que a gente teria para dizer aqui, tá certo? Então são os conceitos que tem aqui. O baricentro é o encontro das 3 medianas, que é esse ponto médio aqui.
A mediana está ali e a propriedade que está falando que o baricento divide cada mediana na razão 2/1, ou seja, quando eu divido o segmento, um lado mede 2 e o outro 1, tá certo? O lado que encontra o vértice é sempre o maior, tá? Que é o caso esse e esse. Ele mede 2. E o lado que vai no meio do coisa é o que vai ter a proporção 2/1. Bem, aqui tem uma figura, né, do baricento, tudo bem? Aí aqui ele está falando, ó, você está pegando aqui a mediana, que significa que esse lado é o mesmo desse. Esse ponto aqui, ele desenhou aqui para não sobrecarregar só esse ponto. Então ele está dizendo o seguinte, esse segmento GC, ele é o dobro do GM. Então, ou seja, esse aqui vale 2, aqui vale 1, certo? Então, GC é igual a 2 vezes o GM, ou seja, eu tenho que ter 2 desses para ser igual a esse, né? Tem que ter 2 desses para ser igual a esse. Né? E uma outra coisa que se fala, se eu quiser encontrar, né, os pontos, se eu quiser encontrar o baricento, que a gente denota ele por G, é muito simples. Eu vou pensar aqui, né, vamos supor aqui que eu tivesse, eu vou apagar antes para não ficar muito feio aqui. Vamos pegar esse desenho aqui e vou fazer o seguinte, vamos supor que aqui a coordenada dele fosse 1, tá? Vem no 1, esse aqui vem no 2, esse aqui vem no 3, 4, 5, lá no 6, por exemplo. E aqui eu pegasse aqui, vamos lá, vem no 1 também, né? Esse ponto aqui, por exemplo, vem no 3, esse aqui no 4, vamos supor assim, né? Ligando lá no ponto C, tá certo? As coordenadas de cada um. Se eu quiser achar a coordenada de x desse baricento, deixa eu dar um zoom aqui, por exemplo, focando só no x. Eu vou pegar as 3 medidas de x, que é 1, 2 e 6. Eu vou somar elas, 1 mais 2 mais 6, e vou dividir por 3. Né? 1 mais 2, 3, mais 6, 9. 9 dividido por 3 dá 3. Então eu diria que essa coordenada é o 3. Você vê que ela mais ou menos aqui ela estaria no ponto 3 mesmo, de acordo com o meu desenho. Então o que eu faço? Eu faço a média dos 3 pontos. Eu somo as coordenadas do x aqui, 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 somo as 3 e divido por 3. Então eu fiz na verdade uma média do x. A mesma ideia eu vou fazer para o ponto y. O ponto y aqui foi 1, 3 e 4, certo? Então eu vou somar 1 mais 3 mais 4. Aqui dá 4, 4, 8, dividido por 3, 8 dividido por 3, 9 por 3 dá 3, então dá menos de 3, vamos supor que foi 2,8, né? Aproximadamente aqui, para não perder tempo fazendo essa conta. Vamos supor assim, você vê que a coordenada do y, do baricento, ele é menor que o 3, tá vendo? No meu desenho aqui, que o 3 estaria aqui, né, ligando no A, então ele é um pouquinho antes. 2,8. Ou seja, eu poderia dizer que a coordenada desse ponto seria o ponto 3 em x e 2,8 em y. Né? Aqui nós teríamos a coordenada desse ponto do baricentro, entendeu? Então é que ele faz uma média desses pontos, tá certo? Eu vou parar aqui e volto no próximo vídeo continuando a explicação, tá bom, galera?